neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de Ouvintes amados, o que ouvimos na abertura de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, é a recomendação de um homem. Mas que homem é este? Um grande filósofo que fez tal recomendação por apenas pensar que, uma vez nos humilhando debaixo da potente mão de Deus, Ele cuidaria de nós? Não. Trata-se de um apóstolo de Jesus Cristo. Trata-se de um pescador que foi chamado pelo Mestre, São Pedro, e que, com experiência própria, nos faz esta recomendação em uma carta universal. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Ele diz:
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Espírito Santo nos faz lembrar nesse instante de uma das experiências do apóstolo São Pedro, quando ele pediu ao Mestre para ir ao seu encontro andando sobre as águas. Ele achou aquilo extraordinário. Depois, naturalmente, de ser assombrados por aquela aparição de Jesus, que a princípio parecia ser um fantasma andando sobre as águas, Pedro pediu ao Senhor que ele queria ir ao seu encontro andando sobre as águas. E Jesus disse: venha, venha. Em outras palavras, venha, eu cuidarei de ti. Mesmo que você fracasse, mesmo que você seja acometido pelos ventos, pelas tempestades, eu lhe estenderei a minha mão e lhe segurarei. Todos conhecem esse fato narrado nas Escrituras e sabem que, de fato, Jesus cuidou de Pedro quando Pedro deu um passo de fé em direção de Cristo, em direção do Senhor, do Autor, do Criador das águas, do Criador de todas as coisas. Pedro deixou o barco e andou em direção a Cristo. Na verdade, ia naufragando, mas Jesus cuidou dele. Ele se humilhou, ele clamou, ele se desesperou. Isto é verdade. Muitos não querem fazer isto. Eu estou trabalhando para o Mestre, a minha vida é dinâmica, a minha vida é íntegra ao Senhor. Por que eu vou viver clamando, desesperado? Eu estou caminhando em direção ao Senhor. Mas daí a necessidade de reconhecermos se estamos mesmo de pé ou se não estamos sufocados pelos cuidados da vida, pelos cuidados para com o Evangelho, porque vocês notem que há sempre um cuidado para com a obra do Senhor, que toma o nosso tempo a ponto tal de não podermos ouvir a voz do Senhor. E Deus permite que, ora aqui, ora ali, nós sintamos necessidade dele, enfrentemos circunstâncias que, através das quais nós temos de demonstrar a nossa confiança, que partimos confiados no Senhor, confiados na sua palavra, não simplesmente sugestionados, não simplesmente emocionados, mas confiados no Senhor, porque se há uma coisa que agrada a Deus, é confiarmos nele, é confiarmos na sua palavra. Agora, é certo que Pedro tivesse esta experiência e esse cuidado de escrever tal coisa, inspirado pelo Espírito Santo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu creio que até aqui os meus ouvintes têm sido abençoados, porque possivelmente eu estou falando, não preciso dizer que estou sendo revelado, que estou profetizando. Creio perfeitamente que estou falando às senhoras
que têm enfrentado lutas tremendas desde que se decidiram a andar sobre estas águas, este mar revolto, sem se afogar, sem se imergir no mundanismo que assola a humanidade, em direção a Cristo, têm aceitado a palavra e que às vezes as ondas levantam e parece que estão sendo submergidas, que não podem ir mais, que não dão conta mais. Lembrem-se, clamem a Ele, porque Ele cuidará de ti. Possivelmente estou falando a moços, a moças, que chegam a momentos que dizem: meu Deus, como posso viver esta mensagem? Está forte demais a luta, a aflição está tremenda, meu Pai. Mas agora eu oro com você. Oh Deus, ajuda esta moça, ajuda este moço que clama por ti, ajuda este pai de família, ajuda esta mãe, Senhor, esta família, esta criancinha que clama inconscientemente, que necessita do socorro do Senhor, pois o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Oh, sim, a experiência de Pedro, a experiência dos apóstolos. Fique um pouquinho com João lá na ilha de Pátimos. Passe um pouquinho com ele. Nós queremos passar a eternidade com eles na glória eterna. Mas vamos ficar um pouquinho com eles nas prisões, nas lutas, nas dificuldades. Vamos ficar um pouquinho com Daniel na cova dos leões. Vamos ficar um pouquinho com Sadraque, Misaque, Abednego na fornalha ardente. Vamos ficar um pouquinho com José lá no calabouço por ter rejeitado uma mulher adúltera. Vamos ficar um pouquinho com os fiéis aqui, sendo torturados, sendo afligidos, sendo insultados, sendo criticados, sendo zombados por causa da escolha que fizeram, por causa de quê? Porque mataram, porque roubaram, porque prostituíram? Não, porque se humilharam debaixo da potente mão de Deus e estão vivendo sob os cuidados do Senhor. Fiquemos um pouquinho com eles, nas suas horas solitárias, naquelas horas de lutas, e que o cansaço invadia os seus corpos, como Jesus chegou junto ao poço de Jacó, cansado do caminho, mas quando ele estava mais cansado, foi aí que ele deu água da vida para uma mulher. A mulher samaritana recebeu água de um homem cansado. Fiquemos um pouquinho com Jesus, naquelas horas difíceis, naquelas noites solitárias, orando ao Pai. Fiquemos um pouquinho com São Pedro, naquela cadeia. Veja se nós podemos dormir como Pedro dormiu, sem tomar entorpecente algum, mas porque estava descansado. O Senhor estava cuidando dele naquela prisão, como está cuidando de você, irmã, nesta prisão, que é o posto do seu dever, dentro de um lar que não compreende a luz do Senhor, que não pode receber o sinal de Deus, como a visita do Senhor, como a salvação do dia. O sinal de Deus está em sua vida. O sinal de Deus está na vida do cristão verdadeiro, mas o mundo não pode compreender isto. Fiquemos um pouquinho com Paulo, na cadeia de Filipos. Lá estava com ele Silas. Se Silas podia estar com ele, eu também não posso estar com ele um momento. Eu quero estar com Paulo quando ele foi arrebatado até o 7º céu, até o 3º céu, nas suas êxtases, nos seus milagres, nos seus prodígios. Fazer de mim um grande líder. Aí eu quero estar com Paulo, aí eu quero estar com Pedro, quando a sua sombra estava curando doentes,
quando ele estava mandando o coxo levantar, quando ele estava mandando Enéas levantar, aí eu quero estar com Pedro, mas não quero estar com Pedro na hora que ele manda batizar em nome de Jesus Cristo. Não quero estar com Paulo na hora que ele manda a mulher vestir honestamente com pudor. Não quero estar com Paulo ali, açoitado, acorrentado na cadeia de Filipos, porém cantando, não lamuriando, chorando, murmurando. Oh, como este Deus me faz isto! Eu deixei o sinédrio, eu fiz tanta coisa, eu deixei uma posição tão grande para pregar este Deus, para pregar este Jesus, e agora ele me deixa aqui acorrentado, açoitado por pagãos, por ímpios. Não, Paulo não fez isto. Deus cuidava era da sua alma, ainda que permitisse que seu corpo fosse ao vitupério. Muito mais foi o corpo de Cristo, o corpo do próprio Deus ele não poupou. Por isso o próprio Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 13, ele diz no versículo 13: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Em outras palavras, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado do que lhe é interior, ele tem cuidado da casa em que ele habita, que é sua alma, que é o seu âmago, que é seu espírito. Ele tem cuidado do que permanece para sempre. Mas não é que o homem está tendo cuidado do que perece? O cuidado pela beleza, o cuidado pelas coisas materiais tem se tornado em meta prioritária do homem. E por esses cuidados ele tem se entregado, ele tem dado a sua vida. E quando o homem se entrega aos cuidados materiais, quem tem que cuidar dele são as coisas materiais. É o dinheiro que tem que cuidar dele, o dinheiro que tem que lhe dar saúde, o dinheiro que tem que lhe dar alimento, o dinheiro que tem que lhe dar paz. E quando o dinheiro pode fazer isto? Mas quando o homem se humilha debaixo da potente mão de Deus, recebe a visita de Deus, recebe o anjo de Deus na sua casa, como Cornélio recebeu, Deus cuidará dele. Não há coisa melhor, não há confiança maior, mais gostosa, mais preciosa do que um homem frágil como eu, como você, uma mulher débil, esquelética, se acabando, recebendo a visita de Deus, como a viúva estava esquelética, se acabando, morrendo, apanhando ali 2 cavacos, 2 pedaços de pau, fazendo uma cruz para ela própria cozer, fazer ali o último bocado para ela comer e seu filho e morrerem. Mas logo Deus tendo cuidado dela, Elias batendo na sua porta com a mensagem da multiplicação do azeite, Elias batendo na porta com a mensagem da multiplicação da farinha. Às vezes nós podemos pensar nesta hora numa moça bela, jovem, e que tem em tempo oportuno recebido o mensageiro que Deus enviou nesta era. Você vai estar agora lá com Rebeca. Rebeca estava acomodada na casa de seus pais, na sua denominação muito boa, que cuidava dela, que lhe deu muita coisa, lhe deu muito conhecimento, lhe deu crescimento, lhe deu muito alimento. Mas um dia Rebeca foi apanhar água e lá estava um homem, e não sabia ela que aquele era um mensageiro de Deus que a conduziria ao seu futuro esposo, ao seu noivo querido. Estava aquele homem simples, humilde, pois ele era um servo. Ele não era um senhor, ele era um servo. Estava ali junto do poço, cansado,
buscando uma experiência, uma prova, um sinal de Deus. Quando vem aquela donzela tão linda, intocada, uma donzela sem namoros imundos, chegando ali, ela teve a oportunidade de dar água para o camelo que a transportaria para o encontro com o seu noivo. Oh, como a minha alma gosta disto. E agora você, moça, igreja do Senhor, igreja noiva, representada por Rebeca. Rebeca estava ali tão formosa, não era beleza mundana, mas sim o caráter. É o que Deus está requerendo de nós. Para introduzir o seu caráter em nós, Ele permite que nós sejamos atribulados, passemos por aflições. Como o ouro tem que ser provado para dar o seu brilho, para virar uma joia, também Deus permite que o seu ouro, que o seu filho seja provado. Então estava ali Rebeca com um caráter provado, bela e pura, intocada, recebeu as joias, os braceletes que simbolizam os dons que Deus deu para a igreja. E logo ela teve que tomar uma decisão, ir ou ficar. Ela não conhecia aquele homem havia surgido ali na sua terra, mas ela teve o discernimento. Eu irei, eu deixarei a casa de meus pais, irei ao encontro do meu noivo, eu seguirei este mensageiro, porque isso é Deus cuidando de mim. Ele tem recompensado a minha fidelidade, eu tenho sido obediente, eu tenho exposto o sinal. Minha irmã, meu irmão, se você tem se humilhado debaixo da potente mão de Deus, fique sabendo, Ele tem enviado um mensageiro para te conduzir ao noivo, ao nosso Isaque. Elias foi enviado à nossa casa. Elias está agora batendo na sua porta. Você está fraca, esquelética, precisando de Deus? Ele cuidará de ti. Pai glorioso, advogado dos órfãos e das viúvas, aquele que tem o cuidado por todos quantos têm se humilhado debaixo da tua potente mão. O Senhor é o mesmo que estendeu a sua mão poderosa para Pedro quando ele se submergia naquele passo de fé. O Senhor é o mesmo que fez o mesmo Pedro dormir na cadeia, descansado no teu poder. O Senhor é o mesmo Pedro que fez Paulo e Silas cantarem na aflição e que visitou a João na ilha de Pátimos. O Senhor é o mesmo Deus que cuidou da moça intocada, da moça fiel, da moça humilde Rebeca, enviando-lhe o mensageiro e o camelo que a transportaria para o encontro com o seu noivo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ajuda cada um a confiar, Senhor, confiar na sua decisão de honrar o teu nome, de viver a tua palavra, de receber Elias e ter o seu azeite e sua farinha multiplicada, que é o Espírito Santo da graça. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te suplicamos esta bênção gloriosa. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, voltem a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, e te coroa de benignidade e misericórdia. Sim, mesmo quando os males me queiram submergir, eu contarei de Cristo, que os pode destruir. Por isso, junto a ti, Senhor, eu quero caminhar naquele santo lar, eternamente a Cristo hei de louvar. Junto a ti, Senhor, eu quero sempre estar, teu nome exaltar, meu coração entrego minha vida e meu Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.